Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e esse é o canal Aprenda Matemática Aqui. E na aula de hoje você vai aprender tudo sobre potenciação, desde o que é potência, seus elementos, como calcular e também suas propriedades que facilitam bastante na hora do cálculo. Então vem comigo e vem aprender tudo agora sobre isso. Potenciação, elementos e definição. Então eu tenho A elevado a N. O que eu vou fazer para calcular a potência? Eu vou repetir o A N vezes. Então, eu vou repetir o A e multiplicar seus elementos N vezes. A quantidade de vezes que a letra A vai aparecer é igual a esse númerozinho N aqui. Professor, com letra ficou um pouquinho complicado. Então, vem com o número, vamos ver. 2 elevado a 3. É assim que a gente lê, tá? 2 elevado a 3. Ou, nesse caso, como aqui é o número 3, a gente vai ler cubo, tá? Então, 2 ao cubo. E 2 ao cubo é o número 2 repetido 3 vezes, porque o númerozinho que está aqui em cima é 3. Então, a gente vai repetir 3 vezes e multiplicar esses 3 elementos. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. E aqui está a nossa resposta. Vamos identificar também os elementos da potência aqui. Esse número 3 a gente chama de expoente. Esse número 2 está no lugar onde a gente chama de base. E esse número 8 aqui é a nossa potência. Então, quando eu calculo uma potência, o que eu faço? Eu pego a base, que nesse caso é o número 2, elevo ao expoente, que nesse caso é o número 3, e o meu resultado é a potência disso daqui. Beleza? Então, eu vou repetir a base numa quantidade de vezes que está aqui no expoente, ok? Então, aqui estão os elementos para a potenciação. Vamos conhecer agora as propriedades que vão facilitar aí no cálculo das potências. Olha só. Bom, gente, a primeira propriedade que nós temos aqui é o expoente zero. O expoente, lembrando, é o númerozinho aqui em cima, né? A quantidade de vezes que eu vou repetir a minha base. E, bom, gente, quando a gente tem expoente zero, todas as potências elevadas a zero vão ser iguais a 1. O resultado sempre é 1 quando eu elevo a zero. Tem uma explicação do porquê isso acontece, mas eu não vou colocá-la nesse vídeo porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, ok? Basta você saber que todo número elevado a zero vai ser igual a 1. Então, A elevado a zero é igual a 1, 5 elevado a zero é igual a 1, e 0 elevado a zero, gente, aqui é o probleminha, porque dentro dessa explicação, quando a gente tem 0 elevado a zero, algumas pessoas dizem que é 1, algumas pessoas dizem que não tem resposta, algumas pessoas dizem que é infinito. Nesse caso, a gente não vai ter uma resposta para isso daqui pode ser considerado uma indeterminação matemática. Como a gente não consegue definir qual que é o resultado, a gente vai dizer que é indeterminado, ok? Agora, olha só essa daqui, gente, base zero. Quando a minha base é o zero, ou seja, o zero é o número que eu vou repetir e vou multiplicar. Eu vou repetir o zero n vezes, vou repetir 3 vezes e vou repetir 100 vezes. Bom, gente, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai dar zero, né? Então, o zero elevado a qualquer coisa vai ser igual a zero. Agora, olha só, base 1. Quando a base é 1, gente, é o número 1 que vai se repetir tantas vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é sempre igual a 1, né? 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. Enfim, 1 elevado a qualquer coisa vai ser o número 1. 1 elevado a 10 é igual a 1. 1 elevado a 100 também vai ser igual a 1. A qualquer expoente que eu eleve o número 1 vai ser igual a 1 o resultado. Mais uma base que não podemos deixar passar é a base 10, gente. Quando nós temos uma base que é igual a 10. Não importa o expoente, a regra é essa daqui, ó. Se eu tenho a base 10, eu vou ter a minha resposta como sendo o número 1 e uma quantidade de zeros igual ao meu expoente. Nesse caso, n zeros, porque eu tinha um expoente igual a n. Professor, vamos com o número, vamos? Então vamos, olha aqui. 10 ao cubo vai ser o número 1 seguido de 3 zeros. Tá, gente? Porque 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. 10 elevado a 5 é o número 10 seguido de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui está a minha resposta, 100.000. 10 elevado a 8 é o número 1 seguido de 8 zeros. Está aqui a minha resposta. E 10 elevado a zero é o número 1 seguido de nenhum zero. É simplesmente o número 1 aqui como sendo a minha resposta. Tranquilo, gente? Vamos continuar aqui. Potência de produto. Produto é multiplicação, tá, gente? Então, quando eu digo que eu tenho uma multiplicação elevada ao quadrado, eu estou elevando aqui todos os membros aqui da multiplicação.
No caso de ser multiplicação, eu posso simplesmente colocar a ao quadrado, que multiplica b ao quadrado. Eu posso tanto resolver a potência primeiro, a ao quadrado e b ao quadrado, e depois multiplicar os resultados, ou eu posso multiplicar os fatores aqui e depois elevar ao quadrado. Tanto faz nesse caso, tá, gente? Olha com números como é que fica. 3 vezes 5 ao cubo. Eu posso fazer 3 ao cubo e depois 5 ao cubo e depois multiplicar os dois resultados, ou eu posso fazer 3 vezes 5 e elevar ao cubo o resultado de 3 vezes 5, ok? E quando a gente mistura número com letra, dá na mesma, gente. 2 vezes c elevado a 4 vai ser igual a 2 elevado a 4 vezes c elevado a 4. Agora, olha só, com potência de quociente é bem parecido com a potência de produto. Olha só como é que fica. A dividido por b ao quadrado. Eu posso fazer a ao quadrado dividido por b ao quadrado. Olha só com números como é que fica. 3 dividido por 2 elevado ao cubo. Eu posso fazer aqui 3 ao cubo e depois dividir pelo resultado de 2 ao cubo. Posso fazer a divisão primeiro e depois elevar a potência, ou eu posso fazer a potência de cada um deles e depois fazer a divisão aqui entre eles. Tanto faz. Aqui na potência de quociente, gente, vai entrar também as frações, tá? Se eu tenho aqui, por exemplo, 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 3 dividido por 2, né? E eu elevo isso daqui ao cubo, eu posso calcular simplesmente 3 ao cubo e daí deixar isso daqui sobre 2 ao cubo. Calculo o cubo de cada um dos números ali. Beleza, gente? Então, é assim que vai ficar nesse caso aqui. E para a potência de fração, é importante que a fração esteja dentro do parêntese, para indicar que esse expoente aqui fora está elevando todos os números ali dentro do parêntese. Se eu não colocar dentro do parêntese, como nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter o 3 elevado ao quadrado, e o 2 não está elevado ao quadrado, tá? Então, o único número que recebe esse expoentezinho ali fora é o próprio número 3. O número 2 já não recebe, diferente de se eu colocar eles dentro do parênteses, né, gente? Aí aqui os dois estão recebendo o expoente ali fora, beleza? Espero que tenha ficado claro, vamos continuar aqui. Agora, olha só, quando a gente tem bases iguais, potências de bases iguais, a gente tem algumas propriedades que podemos utilizar. Olha só essa daqui, a propriedade da multiplicação de potências com a base igual. A base, nesse caso aqui, gente, é o 3, tá? Quando eu tenho potências de bases iguais, eu posso simplesmente colocar aqui a base 3 e somar os expoentes. 3 mais 5 são 8. Então, se eu vou calcular 3 elevado ao cubo e depois multiplicar pelo resultado de 3 elevado a 5, basta apenas eu calcular 3 elevado a 8, ok? Olha só desse lado aqui com o 5 agora. Ó. 5 e 5 são as bases, né? Então, a minha base aqui é 5. Eu posso repetir o 5 aqui e somar os expoentes. Na multiplicação, nós somamos os expoentes. 2 mais 3 é igual a 5. Eu posso simplesmente calcular 5 ao quadrado e depois multiplicar pelo resultado de 5 ao cubo, ou eu calculo só o valor de 5 elevado a 5, ok? Aqui com as letras funciona da mesma forma. A base é o A e eu somo os expoentes. 3 mais 2 é 5 e eu fico com A elevado a 5. Feito, gente? Olha só a divisão de potências de bases iguais. 4 elevado a 9 dividido por 4 elevado a 3. Bom, se na multiplicação nós somamos as bases, na divisão a gente vai subtrair as bases, tá? Então, eu vou fazer 9 menos 3, que dá 6. Olha só aqui com o 6, ó. A base é o 6, eu posso simplesmente, como é uma divisão, subtrair os expoentes e eu vou ficar com 5 menos 2, que dá 3. Com as letras funciona igual, a base é B, 5 menos 3 vai ser igual a 2. Divisão, a gente subtrai, ok? Agora, olha só a potência de potência. Quando eu tenho uma potência que está elevada a outra potência. Olha só como é que fica isso daqui. 2 ao cubo elevado ao quadrado. Bom, quando eu tenho potência de potência, gente, a gente vai repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, eu vou multiplicar aqui o 3 e o 2. 3 vezes 2 são 6. E eu posso simplesmente calcular 2 elevado na sexta, que eu vou ter o resultado para isso daqui. Com o 5 aqui agora, ó, 5 é minha base, vou fazer 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. E eu posso simplesmente calcular aqui 5 elevado a 12. Aqui com as letras também vai funcionar igual. Olha só o A. A é a minha base, e eu vou fazer aqui simplesmente 5 vezes 6. 5 vezes 6 são 30, e aqui está a minha resposta. É claro, gente, que em todos esses casos aqui, eu tive 5 elevado a 5. Preciso ainda calcular quanto que dá 5 elevado a 5, né?
3 elevado a 8, 6 elevado a 3, enfim. As propriedades das potências estão aí para simplificar o cálculo, mas ainda precisa acontecer um cálculo, ok? Olha só, agora aqui quando nós temos números inteiros na potenciação. Quando eu tenho um expoente negativo, gente, aqui vai entrar uma coisinha lá da multiplicação, que a gente vai utilizar sempre o elemento inverso, tá? Quando eu tenho aqui, por exemplo, 2 elevado a menos 1, eu vou fazer o inverso de 2 elevado ao expoente que está aqui. Então, vai ser 1 sobre 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é igual a 2, né, gente? Então, aqui fica 1 sobre 2. Olha só aqui com o 5, ó. 5 elevado a menos 3. Eu vou fazer o inverso de 5. É 1 sobre 5. E aqui o 5 continua elevado a 3, agora sem expoente negativo. E aqui no 1 sobre 5 elevado ao cubo, eu vou calcular o 5 elevado ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5. E isso vai dar 125. E o número 1 permanece aqui em cima do jeito que ele está ali. Agora, olha só, um exemplo aqui de base negativa com expoente par. Eu quero te mostrar uma técnica que vai te ajudar para resolver isso daqui. Olha só, menos 2 elevado a 4. Eu vou repetir o número menos 2 4 vezes. Olha só como é que vai ficar. E olha só então, gente, coloquei todos os números aqui e como que ficou? Ficou menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E a gente pode resolver tudo isso daqui. Vamos ver quanto que vai dar? Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Lembra lá das operações com números negativos, tá, gente? E menos 8 vezes menos 2 dá mais 16. E aqui está a minha resposta, mais 16. Vamos ver aqui com o número 5 o que vai acontecer também. Olha só. Menos 5 vezes menos 5. Repetir o número menos 5 duas vezes. E agora vamos multiplicar isso daqui. Menos 5 vezes menos 5 dá mais 25, né, gente? Então, mais 25 é a minha resposta. E olha só, a dica aqui, gente, que eu vou dar para vocês é, se você tem base negativa e o seu expoente é par, fica tranquilo, a sua resposta sempre vai ser positiva, tá? Então, aqui eu só precisava calcular 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu sei que dá 16, e eu sei que vai ser positivo nesse caso aqui. Não preciso nem armar todas as operações para eu poder saber disso. Se a base é negativa e o expoente é par, então você vai ter um resultado que é positivo. Mas isso é para bases negativas, tá, gente? Se a base for positiva, o resultado é positivo de qualquer jeito, tá? Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o seu resultado vai ser negativo. Então, aqui no menos 2 elevado a 5, olha só como é que vai ficar. Eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 e até terminar ali eu repeti 5 vezes aqui, certo? Então vamos calcular. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Mais 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 2, mais 16. E mais 16 vezes menos 2 vai dar menos 32 como sendo a minha resposta. Resultado negativo, gente, porque o expoente aqui é ímpar. Ficou claro? Eu espero que sim. Vamos lá continuar aqui. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, e como o meu expoente aqui é ímpar, o resultado vai ser negativo, pode conferir que vai dar certo. Ó. Menos vezes menos fica mais, e mais vezes menos fica menos. Sempre funciona isso, gente, é uma dica, usa aí que vai te ajudar bastante. Agora vamos calcular algumas potências, vamos aplicar aquilo que aprendemos aqui na resolução de algumas potências juntos. Olha só, 4 ao cubo, vamos calcular simplesmente o número 4, que repete 3 vezes. Isso é fácil, né? 4 vezes 4 dá 16, e 16 vezes 4 são 64. E o próximo aqui é 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, né, gente? E 8 vezes 8 vai ser igual a 64. E aqui eu tenho uma fração, 5 sétimos elevado ao quadrado. Bom, eu posso tanto repetir os 5 sétimos duas vezes e multiplicar as frações, aplicando as propriedades de multiplicação de fração, ou eu posso simplesmente aplicar o quadrado tanto no numerador quanto no denominador. E eu vou ter a minha resposta correta. Eu vou ter aqui, então, 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. E eu vou ter 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7. Calculando isso daqui, gente, eu vou ter 5 vezes 5, 25. E 7 vezes 7, 49. E aqui está a fração que é a minha resposta. Aplico o quadrado tanto no 5 quanto no 7.
nesse caso aqui, que eles estão dentro do parêntese. É importante estar dentro do parêntese, tá, gente? Agora, olha só, 3 elevado a menos 4. Eu vou inverter o número 3, vai ficar 1 sobre 3, e vou calcular aqui a quarta potência desse número 3 aqui embaixo. E daí, como é que vai ficar aqui? O 1 vai ficar ali do jeito que ele está, então eu simplesmente vou colocar o número 1, e embaixo eu vou ter 3 elevado a 4. E a fração que vai ser a minha resposta vai ser 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Nesse caso, 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27 e vezes 3 dá 81. E aqui está a minha resposta, 1 sobre 81. Próxima potência, gente, 20 elevado a zero. Lembra que qualquer coisa elevada a zero dá 1, com exceção do número zero, né, gente? Então, 20 elevado a zero vai ser igual a 1. Agora, olha só essa daqui, menos 7 ao quadrado. Professor, menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7. É isso? Não, não vai ser nesse caso, gente, tá? Por quê? Porque o número 7 está fora do parêntese. Se eu tivesse um parêntese aqui em volta do 7 e do sinal de menos, eu poderia considerar que o 2 está elevando tanto o 7 quanto o sinal de menos. Mas nesse caso, ele não está fazendo isso. O 2 está levando apenas o 7 ao quadrado. Então, olha só como que fica isso daqui. Vai ficar menos 7 vezes 7. O menos fica aqui fora. Eu vou resolver o quadrado aqui do 7 primeiro. 7 ao quadrado é igual a 49. Tem o sinalzinho de menos aqui, então vai ficar menos 49. Tá, gente? Então, se você quer que o menos aqui seja elevado ao quadrado ou a qualquer potência, ele precisa estar dentro do parêntese. Fora do parêntese, acontece isso daqui. O resultado daí sempre vai ser negativo se o sinal de menos estiver fora do parêntese. Agora, olha isso daqui, ó. 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 9. A gente aprendeu as propriedades. E lá na propriedade das potências diz que quando eu tenho potências de mesma base, eu posso simplesmente repetir a base e operar aqui com os expoentes. Quando eu tenho multiplicação, eu somo os expoentes. Quando eu tenho divisão, eu subtraio os expoentes. E agora eu só preciso fazer isso daqui, ó. 5 mais 6 são 11 e 11 menos 9 são 2. E eu fico aqui com 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado é 10 vezes 10, né, gente? 10 vezes 10 é igual a 100. E a resposta, então, para tudo isso daqui, que eu precisaria fazer contas muito grandes, é simplesmente o número 100. Olha as propriedades ajudando aí, ó. Agora eu tenho aqui, ó, uma potência negativa e elevada a um expoente negativo. Bom, gente, vamos começar resolvendo primeiro esse expoente negativo aqui, tá? O que a gente vai fazer com ele? Bom, com o expoente negativo eu tenho que inverter o número, né? Professor, mas já tem o número 5 aqui embaixo. Eu vou inverter, o que eu vou fazer? Gente, eu vou simplesmente inverter. O 5 vai para cima, o 2 vai para baixo. Quando o expoente negativo é numa fração, a gente faz simplesmente isso daqui. Só não posso esquecer que está negativo aqui dentro dessa fração. E agora está elevado ao quadrado normal aqui. Tá, gente? Então, eu tenho uma fração negativa elevada ao quadrado. Nesse caso aqui, o que eu posso fazer é simplesmente repetir a minha fração 2 vezes, que vai facilitar aqui na hora de calcular. Olha só. E olha como é que fica aqui, ó. 5 meios negativo vezes 5 meios negativo. Bom, multiplicação de fração é aquele negócio, né, gente? 5 vezes 5 dá 25. E 2 vezes 2 dá 4. E nesse caso aqui, menos vezes menos fica mais. E aqui está a nossa resposta. Mais 25 quartos é ela. Agora, olha só. Menos 9 ao cubo. Professor, menos 9 ao cubo, vou repetir o menos 9 3 vezes. Isso aí. Multiplicando isso tudo aqui, 9 vezes 9 vezes 9 vai dar 729. 9 vezes 9 dá 81 e 81 vezes 9 dá 729. E nesse caso, gente, vai ser negativo. Lembra lá? Expoente ímpar, resultado negativo. Ou você simplesmente vai pegar aqui, menos vezes menos fica mais, e mais vezes menos fica menos ali para a minha resposta. A última potência do dia, 0 elevado a 21. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai ser igual a 0. Então tá aí a última potência respondida e essa foi a nossa aula sobre potenciação. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Se ficou qualquer dúvida, comente aí embaixo que eu vou estar tentando ajudar você a resolver as suas dúvidas. Se eu deixei de comentar algo aqui sobre potências e você sabe, comente aí também para você estar ajudando mais pessoas.
E eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!